Paz do Senhor, queridos. Amém, irmãos? Quem quer ir além aqui? Quer ir além, querido? Quer ir além ou quer ir para o além? Palavra do Senhor, o livro de João. Você pode abrir? João, capítulo 11. Você crê em Jesus, querido? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Deus? Deus Pai Todo-Poderoso? Você crê no Espírito Santo de Deus, Consolador? Amém? Você crê? Jesus disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você crê, querido? Estou achando pouca gente crendo aqui. Você crê, meu querido? Tu verás a glória de Deus. Esse texto é um texto conhecido, mas é um texto que Deus... Não sei se vocês tiveram, quando crianças, a experiência de quando seu pai te pega para conversar. As coisas não estão muito bem. E aí teu pai te pega reservado e fala, queria conversar contigo. Geralmente é no quarto. Geralmente nós temos por testemunha ou uma sandália, ou um cinto. Porque a conversa é séria. O Senhor nessa semana me pegou, nessas 2 semanas me pegou nesse texto. Para conversar sério comigo. Texto conhecido, a partir do versículo 1, do capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, é a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Quem estava enfermo, irmãos? Não, aquele a quem amas. Está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Maria e a sua irmã e a Lázaro. Amava Jesus, Maria, Marta e Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mas mestre, ainda agora os judeus procuravam e tentaram apedrejar-te, e vamos voltar para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disse-lhes, pois, os discípulos, Senhor, se ele dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso, do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Quero abrir um parêntese aqui, nesse versículo. Nós estamos falando de uma família a quem Deus amava, a quem Jesus amava. Ele recebe a notícia de que seu amigo, a quem ele amava, estava doente.
palavra nos relata que ele ficou lá ainda 2 dias depois de receber a notícia. Agora a gente se depara com esse texto, com esse versículo, onde o Senhor diz: eu me alegro, porque eu não estava lá. E ele morreu. Ora, meu amigo morreu, eu não estava lá, e isso me traz alegria. Nós estamos falando de alguém que Jesus amava. Mas esse próprio Jesus está dizendo: olha, ele morreu, e eu me alegro porque eu não estava lá. Parece estranho, não parece, querido? Não sei para você, para mim parece estranho. Não parece muito o Jesus que eu conheço. Mas é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Jesus, ele declara: eu me alegro, porque eu não estava lá. E Lázaro está morto. Mas sabe de uma coisa? Tudo que Deus faz, todas as ações de Deus, elas não são sem propósito. Todas as ações de Deus na vida de alguém, elas não são sem sentido. Todas elas têm um propósito. Definido por quem? Por Ele. O próprio versículo explica essa frase de Jesus. Olha, ele diz: qual é a causa de eu me alegrar? Vocês. Por vossa causa. É por vocês que eu me alegro. De não estar lá quando ele morreu. E talvez isso tenha confundido mais ainda os discípulos. Por nossa causa, você está alegre e Lázaro morreu. Não estou entendendo. Eu não entendo. O Senhor diz: vocês não entendem? Então eu vou dizer o propósito. O propósito de eu não estar lá e me alegrar, e não estar com Lázaro quando ele morreu, era para que vocês possam crer. Crer em mim e ver a glória de Deus. É para que vocês creiam, é para que a fé de vocês seja aperfeiçoada. Eu me alegro de não estar lá, quando meu amigo, a quem eu amava, morreu. Por causa de vocês e da fé de vocês. Para que a fé de vocês seja aperfeiçoada. É por esse motivo que eu me alegro de não estar lá. Chegando Jesus, versículo 17, ou versículo 16, me desculpe. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos então também nós morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo a ter com Maria e Marta, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quando pedires ao Pai, a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir, Marta. Ela disse: eu sei, ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se Marta da presença do Senhor e chamou sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecera onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria, em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao sepulcro chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, assim como sua irmã: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: onde o sepultastes? E eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como ele o amava.
Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era, era esta uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, mas já cheira mal, porque já é o quarto dia. Respondeu Jesus: não te disse, mulher, não te disse eu, Marta. Se tu creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto num lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realmente realizara. Texto longo, mas muito conhecido. História muito conhecida, muito simples de se entender. O texto é autoexplicativo. Estamos aqui diante de uma cena de luto, a choro, a morte, a mau cheiro, a decomposição. Essa situação era a situação desoladora de Lázaro e daqueles que choravam sua morte. Havia naquele lugar muita gente, e essas pessoas tentavam consolar a Marta e Maria pela perda de Lázaro. A verdade é que não existia consolo naquela aldeia. Lázaro era alguém muito querido pelas pessoas ali, conhecido, amigo de Jesus. Por mais que tentassem, não conseguiam consolar aquelas irmãs. Alguém querido havia falecido. Um ambiente que nós conhecemos bem. Muitos conhecem esse ambiente. Há pouco tempo nós tivemos irmãos aqui sepultando parentes. Um ambiente de tristeza, de choro e sofrimento. Mas sabe, de repente, diante daquele ambiente, daquele ambiente de choro, de sofrimento, surgiu então ali um alvoroço próximo à casa das irmãs. Marta saiu para ver o que estava acontecendo e do lado de fora percebeu uma grande multidão se aproximando da vila. As pessoas começaram a observar bem a multidão e começaram a reconhecer os discípulos, começaram a reconhecer os amigos de Jesus e de repente o reconheceram no meio da multidão. É Jesus que está vindo ali com a grande multidão. Marta, percebendo isso, a Bíblia diz que ela, ao reconhecer Jesus em meio à multidão, levantou-se e foi ao encontro dele. E chegando diante do Senhor, Marta, não diferente de nós, quando estamos diante do sofrimento, Marta, ela desabafou. Ela, diante do mestre, ela extravasou a sua dor e o seu pranto com um pequeno desabafo, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Marta está dizendo: Senhor, eu não estou entendendo, eu não entendo. Eu não entendo porque o Senhor demorou em vir ter conosco. Eu não entendo porque o Senhor deixou a Lázaro, a quem o Senhor amava, morrer. Eu não entendo, Senhor, porque o Senhor deixou a dor e o sofrimento tomarem conta do nosso coração e da nossa alma, sabendo que simplesmente se o Senhor estivesse aqui, tudo isso seria evitado. Não entendo, Senhor. Eu não entendo. Por quê? Por quê? Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Nós não estaríamos agora chorando, nós não estaríamos de luto. Nós não estaríamos vivendo esse ambiente que estamos vivendo agora. Jesus, ele responde a Marta, e ele diz para Marta: Marta, o teu irmão, ele vai ressuscitar. Ora, com certeza Marta era bem instruída na palavra e
ela entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Para ela, o que Jesus estava querendo dizer é que seu irmão ressuscitará no último dia. Ele se levantará juntamente com todos os outros. Você sabe disso? Você tem consciência disso, Marta? Sim, Senhor, eu sei. Ele vai ressuscitar no último dia. E eu tenho certeza que nesse momento Jesus olhou nos olhos daquela mulher chamada Marta e com ternura, mas com firmeza, ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, Marta, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso, Marta? A tua fé alcança isso que eu estou dizendo, Marta. A tua fé alcança esse tipo de crença que eu espero de você, esse tipo de fé. Você tem esse tipo de fé no teu coração, Marta? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A palavra relata para a gente que a comoção foi tanta ali, Jesus vendo aquelas pessoas sofrerem e chorarem, que a Bíblia diz que o Senhor comoveu-se em seu coração e chorou. Me arrisco a dizer que Jesus chorou por ver o resultado do pecado na vida do homem, algo que não era para acontecer, algo que não tinha que ser assim, mas que por causa do pecado, as pessoas agora choram diante da morte. E o Senhor olha essas pessoas sofrendo a ausência de um ente querido. E o Senhor chora pela dor que o pecado causa na vida das pessoas. Jesus, ele chora diante daquelas pessoas. Isaías, no capítulo 53, diz que se existe uma coisa que Jesus ele sabia, era sentir dor, porque ele era um homem de dores. Um homem de dores. Sabe, querido, talvez você não entenda, mas nós servimos um Deus, não um Deus apático. Nós não servimos um Deus que não sabe o que nós passamos. Nós não servimos um Deus que não conhece as nossas fragilidades enquanto homens e mulheres. Nós não servimos um Deus que é ausente daquilo que se passa conosco. Um Deus que não conhece a razão das lágrimas que nós derramamos durante a nossa caminhada. Nós não servimos a um Deus que é assim, não, queridos. Nós servimos a um Deus que sabe e sabe muito bem o quanto é sofrido ser um homem e ser uma mulher. Porque ele sofreu como um homem. Porque ele padeceu como um homem. Porque ele se decepcionou como um homem. Porque ele sentiu dor como um homem. Porque ele suou como um homem, porque ele teve sede como um homem, porque ele andou com homens. Um Deus que sabe muito bem quem nós somos e o que se passa na nossa mente, no nosso coração, querido. É um Deus assim que nós servimos. Não um Deus indiferente. Um Deus, ele não sabe o que eu estou passando, porque senão ele vinha rápido. Ele não sabe o que eu estou passando, senão ele estava aqui. Ele teria evitado que tudo isso tivesse acontecido. É isso que eu não estou entendendo. Porque o Jesus que eu conheci, talvez dissessem isso, Marta e Maria, era um Jesus que nos amava. Eu não entendo porque ele não estava aqui, porque isso não foi evitado. Eu não entendo. Jesus então diz aquelas pessoas: me levem ao lugar onde foi sepultado meu amigo Lázaro. E eles o levaram. E diante daquela sepultura, diante daquela cova, daquela gruta, como diz a palavra, a Bíblia diz que o Senhor, ele ora ao Pai, e ele dá uma ordem àquelas pessoas que estavam ali, no mínimo curiosa. O Senhor dá uma ordem, no mínimo estranha, para aquelas pessoas que estão ali. E a ordem do Senhor é: tirem a pedra que está fechando essa gruta. Tirem essa pedra. Ora, o contexto social daquela época, queridos, aquela ordem de Jesus era um absurdo. Para os judeus, se quer passar perto de um cadáver, fazia dele um impuro.
se quer passar perto, se quer encostar. Quanto mais violar o túmulo de uma pessoa enterrada, de uma pessoa morta há 4 dias. Ora, o contexto social dizia isso, é um absurdo que esse homem está falando. Abrir a gruta, isso vai expor cada um de nós. Nos tornaremos impuros se mexermos nisso. Marta corre então ao Senhor e diz: Senhor, o Senhor não está entendendo o que está acontecendo. Não tem mais o que fazer, meu Deus. Meu Senhor, meu mestre, não tem mais o que fazer. O Senhor não estava aqui. E não chegou a tempo de fazer e de evitar o que poderia ter sido evitado. Mas agora, Senhor, há 4 dias ele cheira mal, Senhor. Não há o que fazer. Vai mexer no túmulo, expor pessoas. Talvez no seu coração, Senhor, mas isso é um absurdo. Senhor, isso é um absurdo, cheira mal. Cheira mal. É tarde demais, não há o que fazer. Alguém que conheceu a Jesus, alguém que recebeu Jesus em sua casa, alguém que cria nesse Jesus, que era o Filho de Deus, como cria Marta, e ela mesma afirmou: eu creio que tu és o Cristo, mas alguém que toma então a caneta da vida e diz: Senhor, você não está entendendo, é ponto final. É um ponto final. Não há o que fazer. E talvez o Senhor, dentro de si, ele disse àquela mulher: eu não já te falei, Marta, você não está entendendo. Eu também, e talvez Jesus nem esperasse que ela entendesse. Mas eu não já te falei. Eu não já te falei que se você crê, você vai ver a minha glória. Por que você vem com a caneta, botando o ponto no final, em uma história que eu é que escrevo? Uma história que eu é que sei quando ela vai acabar. E por que você agora vem a mim dizer que é chegada a hora e que não tem mais o que fazer? A mim, eu que sou a vida, eu que sou a ressurreição, eu que sou o Filho de Deus. Você vem a mim e me diz que não há o que fazer. Você não crê no que eu estou te falando? Creia para que você possa ver a glória de Deus. Eu não deixei de ter o controle das coisas, eu sou o mesmo. Irmãos, nós não temos que entender e nem vamos entender todos os caminhos do Senhor. E muito menos nós vamos entender as formas com que Ele guia as nossas vidas. Quem somos nós para entender? Quem somos nós para definir se vai ser assim ou não vai ser assim? O que o Senhor espera de nós, assim como nós esperamos dos nossos filhos, eu tenho certeza que você que é pai aqui, você não espera que o seu filho entenda todas as suas atitudes em relação a ele. Tenho certeza que você não espera. Você quer apenas que eles acreditem, que você sabe que o que é melhor para eles e que vocês obedeçam. É isso que nós esperamos dos nossos filhos. Eu não espero que o Isaac entenda as minhas atitudes em relação a ele. O que eu espero dele é que ele confie em mim e que ele me obedeça. E por que seria diferente com Deus, querido? Deus não espera que nós entendamos a sua forma de agir, as maneiras que Ele usa. Ele quer que nós creiamos e que nós obedeçamos, para que nós possamos ver a glória do Senhor. É isso que o Senhor espera de mim e de você, querido. O Senhor espera o que de mim? Espera que você creia nele. Espera que você obedeça. Espera que você tenha a certeza no seu coração de que todos os caminhos traçados por Ele para você são os melhores do que os seus. Que não existe um pensamento que possa atingir a sua mente, que seja maior ou melhor do que os pensamentos de Deus a nosso respeito. Não existe. Marta, sou eu que escrevo a história. Sou eu que escrevo a história.
Queridos, eu tenho certeza que Abraão não entendeu, porque Deus ordenou que ele sacrificasse a Isaac. Tenho certeza que Abraão não entendeu. Ora, é um filho esperado, era um filho da promessa. O Senhor dá um filho a Abraão, agora o Senhor pede esse menino em sacrifício. Abraão não procurou entender, Abraão obedeceu. E ele fez conforme a palavra do Senhor. E o que aconteceu com Abraão? Ele viu a glória de Deus. Jacó com certeza não entendeu, porque o seu filho, José, tão amado, foi-lhe tirado, foi-lhe arrancado do seio da família, vendido pelos irmãos como escravo. Com certeza Jacó não entendeu, mas ele permaneceu firme em sua fé. E ele contemplou a glória de Deus quando ele viu José como governador do Egito, tendo agora a oportunidade de salvar a sua vida e a vida da sua família. José com certeza não entendeu a crueldade dos seus irmãos, quando o arrancaram de seu pai e o venderam como escravo. José com certeza não entendeu os longos anos que ele passou na prisão, acusado, difamado por uma mulher adúltera. Mas ele passou esses anos e permaneceu firme, crendo em um Senhor. O Senhor o pôs por governador do Egito e deu a José a oportunidade de salvar o seu povo, de salvar a sua família. José viu a glória de Deus. Moisés com certeza não entendeu porque passar 40 anos retido em Midian. Mas Moisés foi um dos homens que mais viu a glória de Deus. Diante da sarça, diante da abertura do Mar Vermelho, diante daquilo que Deus fez no Egito, das 10 pragas. Deus o usou sobremaneira para arrancar o seu povo da mão de Faraó. Um homem que viu a glória do Senhor, um homem que se tornou íntimo e amigo de Deus, mas um homem que não procurou entender todos os seus caminhos, um homem que resolveu obedecê-lo. Ana com certeza não entendeu porque era estéril, mas ela contemplou a glória do Senhor quando o Senhor lhe abriu a madre. E quando ela pôde ver o que o Senhor fez na nação de Israel através do seu filho Samuel. Os discípulos com certeza não entenderam a morte de Cristo, mas contemplaram a glória do Senhor ao vê-lo ressuscitado e assunto aos céus. Quanto mais no dia de Pentecostes, aí que eles viram mesmo. Não é não, Carlos? Talvez hoje você e eu estejamos vivendo essa fase do não entendo. Sabe uma coisa? Eu não entendo. Eu não entendo porque o Senhor deixou o meu ente querido morrer. Eu não entendo porque o Senhor permitiu que a dor e a aflição tomassem conta da minha alma. Eu não entendo porque o Senhor me guia por caminhos de sofrimento. Eu não sei porque a minha vida é só sofrimento. A minha vida é só luta, eu não entendo porque o Senhor, Ele frustra os meus planos. Se eu sou alguém que vou à igreja, se eu sou alguém que entrega o meu dízimo, se eu sou alguém que oro 3 vezes ao dia. Eu não entendo por que a minha bênção não chega se eu oro com fé. Eu não entendo porque meu marido não se converte. Eu não entendo porque meu filho está nas drogas, eu não entendo porque o meu casamento está de mal a pior, eu não entendo. Eu não entendo porque o Senhor permitiu que a enfermidade atingisse justamente eu, que sou uma pessoa justa. Eu não entendo. A ordem do Senhor é creia e obedeça. A ordem do Senhor é tire a pedra. Porque eu quero te revelar a minha glória. Talvez muitos de nós estejamos vivendo esse não entendo. Aqueles homens romperam com os costumes religiosos da época, aqueles homens romperam com as tradições culturais e eles tiraram a pedra do lugar. Jesus orou e nós sabemos o resultado. Lázaro saiu para fora, vivinho da silva, como diz por aí. Vivo. Vivo. E a Bíblia diz que diante daquele milagre, muitos creram em Jesus. Muitos creram em Jesus.
Porque era esse o propósito, desde o início. Aquela alegria que o Senhor sentiu quando não estava lá, quando Lázaro estava morrendo. É por causa disso, querido. É por causa do propósito maior que ele tinha. De que através da vida de Lázaro e daquelas pessoas que estavam ali, o nome do Senhor fosse glorificado. Para que muitos daqueles que estavam ali cresçam em seu nome. Esse é o maior propósito de Deus em nossas vidas, revelar a sua glória através de nossas vidas. Através de nossas vidas. E para que o Senhor quer revelar a sua glória através de nossas vidas? Para que outras pessoas creiam nele. Para que a sua família creia nele. Para que os seus amigos creiam nele. Para que os seus vizinhos creiam nele. Esse é o propósito do Senhor. Em revelar a sua glória através da sua e da minha vida. Reler esse texto, reviver essa cena, é sempre maravilhoso. E esse foi um dos últimos milagres do Senhor Jesus antes de ser crucificado, antes de ir a Jerusalém, comer a Páscoa com os discípulos. E quem diria, né? Um cadáver em decomposição, 4 dias, volta à vida. E sabe de uma coisa, irmãos? Jesus é o mesmo. A minha pergunta é, você crê nesse Jesus aqui? Você crê nesse Jesus aqui, irmão? Pergunta para o seu irmão, talvez ele não esteja me escutando. Você crê nesse Jesus aqui? Esse milagre não é um milagre que a gente vê todo dia. Até porque não tem porquê ver todo dia morto levantando. Não tem porquê, querido, não tem propósito. A morte é um ciclo natural da vida. Nós entendemos isso já. Não tem porquê muitas pessoas chegarem diante do velório e orar para que pessoas ressuscitem. Não, a gente já entendeu que faz parte, a morte faz parte do ciclo da vida. Não é um milagre que a gente vai ver todo dia. Existem milagres que acontecem como esse. Nós sabemos e temos relatos de pessoas ressuscitadas ainda hoje. Mas não é um milagre que vai acontecer todo dia, querido. Porque é segundo o propósito dele, não a nossa vontade. Nós gostaríamos que os mortos continuassem levantando seus túmulos. Claro que nós gostaríamos. Principalmente aqueles a quem amamos, principalmente aqueles que são nossos parentes próximos. Como seria bom eu orar e levantar um defunto. Eu, quando adolescente, eu fui a um velório e eu tinha muito desejo de, Senhor, eu vou orar por esse homem aqui, esse homem vai levantar. Eu era um menino. E eu ficava retido por causa da vergonha. E se não levantar? Mas a vontade era muita. Mas se eu orar aqui, esse homem levantar, rapaz, aqui vai ser um negócio. E ao mesmo tempo, rapaz, você está louco, né? Quem é você, rapaz? Fica na sua aí, menino. Mas como ia ser bom, né, irmãos? Sabe de uma coisa? Ia ser muito bom. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Existe uma morte que é pior do que a morte física. Existe uma morte que é uma morte espiritual. É pior do que a morte física. Lázaro ressuscitou, mas ele não está vivo não, irmãos. Ele morreu de novo. Talvez alguns de vocês não sabiam. Ele morreu de novo? Morreu, querido. Lázaro morreu. Aquele que ressuscitou morreu. Existe uma morte que é pior do que a morte física. Existe uma morte que trava o nosso coração. Existe uma morte que cega os nossos olhos para as verdades que Deus quer nos revelar. Existe uma morte que é tão perigosa que mata o homem antes mesmo da morte física. Existe essa morte, querido. E é dessa morte que nós devemos temer, querido. É essa morte que nós devemos temer. Talvez como Lázaro, muitos de nós estejamos vivendo em estados de decomposição, não física, mas espiritual. Talvez o nosso estado espiritual
seja de mau cheiro. Talvez a nossa situação é a situação de alguém a quem as pessoas não querem nem encostar por causa do odor de morte que exala de nós. Talvez as pessoas tenham dificuldade de se relacionarem conosco por causa do cheiro de morte que eu e você exalamos. Existe dentro de nós sentimentos como fraqueza, como indiferença, como tristeza, como amargura, que nos matam, que nos tornam fracos, que diminuem a nossa força, e que estão aprisionados dentro de nós, como Lázaro estava preso dentro daquela gruta. Queridos, muitas pessoas aqui conhecem pouco a minha história antes de vir para a Nova Vida. Pouco. Tive um bom tempo fora da Igreja Nova Vida. Fui da Igreja Batista, congreguei na Batista 10 anos. Tive um relacionamento de 7 anos com uma moça. Eu tive um tempo de morte. Mas um dia eu falei, não, eu conheci a Nova Vida. E eu disse, Senhor, eu quero uma nova história para mim. Escreve uma nova história para mim, Senhor. Mas eu simplesmente, irmãos, eu virei as páginas que não me agradavam. As páginas de um tempo ruim que eu vivi. E eu resolvi que eu ia escrever uma história depois dessas páginas. E eu conheci a Nova Vida. E eu conheci pessoas. E eu me casei aqui. E eu venho tentando escrever uma história nova. Mas sabe de uma coisa? O Senhor disse para mim nesses dias. Existe um tempo onde eu não estava presente na sua vida. Como eu não estava presente quando Lázaro morreu. Mas era para o meu nome ser glorificado. E sabe de uma coisa? Você não entendeu isso. Você virou as páginas como aquele tempo não tivesse existido. E você não aprendeu o que eu te ensinei. E você não existe história que possa ser escrita se você não levar em conta o tempo que eu te ensinei. Aquilo que você perdeu, a forma como foi, eu quis te ensinar. E você, na sua prepotência, resolveu virar as páginas e dizer, vou escrever uma nova história. Escrevi, irmãos, dentro das limitações. Resolvi estudar, me tornar pastor. Tive o apoio de um pastor daqui da CE. Me formei. Me coloquei à disposição do pastor Clédson e venho tentando fazer segundo a vontade do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Você não vai sair do lugar, meu filho. Porque você precisa considerar o tempo que eu fiz na tua vida. Eu me tornei uma pessoa racional, queridos. Uma pessoa reativa. A minha vida é reagir à ação de outras pessoas. Eu não ajo com elas. Eu espero uma ação delas e eu reajo a essa ação. Esse tempo eu enterrei com ele. Um jovem ativo, eu enterrei com ele um jovem que acreditava, um jovem que tinha fé, um jovem que corria para o abraço, como dizem os jovens. Um jovem que matava a bola nos peitos, um jovem ativo na igreja, eu sempre fui ativo. Mas eu resolvi que algumas coisas e algumas características minhas tinham que ficar lá atrás, enterrada com um passado que eu não queria mais lembrar dele. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu não quero mais cheirar a morte.
Porque eu acho que é isso que eu cheiro. Eu cheiro morte. Porque existem coisas mortas dentro de mim que não era para estar mortas. Porque existem características e vontades de Deus dentro de mim que exigem que aquelas coisas que eu quis enterrar saiam para fora, queridos. Saiam para fora. Deus conhece o desejo do meu coração de ser uma bênção neste lugar. De ser uma bênção na vida de jovens, como essa foi a proposta do pastor quando me convidou. Trabalhar com jovens e adolescentes, e meu desejo do meu coração é ser uma bênção para eles. Mas sabe de uma coisa, eu não tenho sido bênção para jovens, não tenho sido bênção para adolescentes. A impressão que eu tenho é que eu cheiro mal, eu cheiro morte. O Senhor me cortou com essa palavra, irmãos. O Senhor me bateu com essa palavra e disse: vem cá, você quer ser bênção? E não dá, vem cá, meu filho, vamos abrir, vamos tirar essa pedra. Vamos deixar aquilo sair para fora, porque eu quero dar uma vida nova. Eu peço perdão de púlpito a jovens e adolescentes neste lugar. Eu peço perdão de púlpito a pais de adolescentes. Eu peço perdão de púlpito a companheiros de ministério. A minha esposa que tem lutado ao lado de uma pessoa fria, silenciosa. Logo ela que gosta de conversar. Deve ser terrível conviver comigo, queridos. Eu não tenho o que dizer nunca. Eu espero que alguém me pergunte algo e eu respondo. Mas sabe de uma coisa? Eu cansei, irmãos. Eu cansei, não foi para isso que o Senhor me chamou. E eu não quero ser um morto andando em pé. Eu quero ser uma pessoa renovada, ressuscitada pelo Senhor. Eu quero ser bênção. Eu quero exalar a vida. Eu não quero errar. Eu quero acertar. E eu aprendi uma coisa nessa semana. Tirar a pedra. Ou confessar pecados. Ou expor aquilo que precisa ser exposto. Que é isso que foi isso que o Senhor exigiu daquelas pessoas. Tirem essa pedra. Ah, mas eu não posso triscar morto. Mas espera aí, vocês estão com medo de se tornar impuros. Eu estou dando uma ordem, tire a pedra. O seu medo de se tornar impuro impede que você veja a minha glória. O teu medo que as pessoas vejam a impureza no teu coração impede que eu mostre a você a minha glória. Até quando você vai ficar com esse medo de tirar a pedra? Retira essa pedra daí que eu quero que você veja a minha glória. E eu cansei do medo de as pessoas me verem impuro. E nessa noite eu tiro essa pedra, meus irmãos. Porque eu creio nesse Deus. E eu quero ver a glória dele. Eu arranco a pedra do meu coração e eu exponho diante de vocês que eu sou uma pessoa difícil de lidar, mas eu quero se tornar uma pessoa aprazível. Eu quero ser uma pessoa, eu quero ser um esposo, eu quero ser um pai, eu quero ser um jovem, um líder. Eu quero ser um pastor que abençoa. Eu quero ser uma pessoa levantada e gerada por Deus, e não por mim mesmo, querido. Eu entrego a caneta nas mãos do Senhor. Porque não é hora de dar ponto final em muitas coisas. E eu quero que o Senhor continue a escrever a história dele através da minha vida. Não do meu jeito, do jeito dele. Do jeito dele, querido. Talvez você, como eu, esteja dizendo: olha, algumas coisas eu sepultei, deixei lá atrás porque tinha que ficar lá. Mas eu te digo agora com experiência própria, queridos. Você tem que crer naquilo que Deus pode fazer na tua vida. Você tem que crer e não duvidar, como Marta. Eu creio um pouco, Senhor. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, mas essa causa é perdida. A minha relação com essa pessoa não tem mais jeito. Meu pai não tem mais jeito. Meus filhos não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito. E o Senhor está dizendo: olha, você crê? Você crê em mim? E eu já te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Por que você insiste em deixar essa pedra aí?
A minha vontade para você é que você arranque essa pedra, porque eu vou chamar para fora. E o que vai sair daí de dentro é vida. O que vai sair de dentro é alegria. O que vai sair de dentro é aquilo que vai dar motivos de celebração aqui fora. O Senhor está dizendo nessa noite, tire a sua pedra e veja o que eu posso fazer. Queridos, a pior coisa e a mais difícil é olhar para você mesmo e admitir que aqui dentro existe morte. Aqui dentro existe mau cheiro. Obrigado. É mais fácil nós vermos os erros das pessoas. É mais fácil nós orarmos pelas pessoas. É mais fácil ouvirmos as pessoas dizerem das suas dificuldades. Olhar para si mesmo é difícil. Reconhecer morte em si mesmo. Reconhecer mau cheiro em si mesmo. Não é fácil, mas é o que o Senhor espera de nós. É necessário que a gente desça a sepultura, queridos. Que a gente tire a pedra. Para que o Senhor reescreva a nossa história. Para que o Senhor gere vida em nós. E não uma vida que vai acabar com a morte física, uma vida eterna, querido. É dessa vida que nós estamos falando. É Ele quem purifica, é Ele quem dá vida. Eu quero que você feche os teus olhos. O Senhor nos conhece, querido. O Senhor conhece tudo que passa dentro de nós. O Senhor conhece a morte que existe dentro de nós. O Senhor reconhece as máscaras que nós usamos e as cartas que nós escondemos em nossa manga. Queridos, o Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele é poderoso. O que nós temos que pedir ao Senhor é: devolva minha vida, Senhor. Arranca os meus traumas, minhas decepções, meus sofrimentos. Arranca de mim aquilo que me fez ser assim como eu sou hoje, Senhor. Senhor, eu arranco a pedra do meu coração, para que a morte dê lugar à vida, para que o ódio dê lugar ao perdão, para que a tristeza, Senhor, dê lugar à alegria, Senhor. Para que o medo, Senhor, dê lugar à esperança, para que a decepção dê lugar ao otimismo, para que as nossas frustrações se tornem ânimo, Senhor, ânimo dobrado. Para que o nosso choro se torne riso, Senhor. Para que o nosso silêncio se torne boas novas, Senhor. Nós entendemos que o mundo precisa de pessoas necessitadas e transparentes, que creiam em Ti. E nós queremos ser essas pessoas necessitadas e transparentes, Senhor. Pessoas que não tentam esconder nada. Pessoas que não colocam pedra. Pessoas que não sepultam aquilo que não deveria estar sepultado. Mas pessoas que se abrem e que se expõem para que a glória de Deus seja manifesta nas nossas vidas e para que a nossa história seja reescrita. Oh Senhor, nós não queremos deixar apodrecer aquilo que era para estar exalando vida, Senhor. Ressuscita nessa noite, Senhor. Traga de volta a vida, Senhor, sonhos, traga de volta a vida neste lugar, expectativas, traga de volta a vida sorriso, Senhor, traga de volta a vida esperança, Senhor, traz de volta a vida novos homens e novas mulheres nessa noite, Senhor. Oh querido, diga para o Senhor: eu estou disposto a deixar, Senhor. Eu estou disposto a não deixar mais que a ressurreição passe indiferente na minha vida, Senhor. Como se fosse um acontecimento da vida de Jesus e que não tivesse nada a meu respeito. Não, Senhor, nós queremos nos apoderar da ressurreição, Senhor. Queremos através dela, através do poder do Espírito, Senhor, deixar que o Senhor nos revele as suas riquezas. As riquezas que estão preparadas desde a eternidade para nós, Senhor. Nós não queremos viver uma ressurreição passageira, nós queremos viver uma ressurreição eterna. Que as pessoas através de nós vejam a Tua glória, Senhor.
Meus irmãos, Deus falando ao povo de Jerusalém, aquele povo que ele levou cativo para a Babilônia, aquele povo que ele deixou sofrer. O Senhor, se dirigindo a eles, disse: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Vocês vão ser levados cativos para a Babilônia, vocês vão se tornar escravos. Mas entenda uma coisa: eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. Eu sei o pensamento que eu tenho a respeito deste caminho de sofrimento que você está passando, meu irmão. O Senhor sabe. Esse caminho de luta, esse caminho de enfermidade, esse caminho de dor, de choro. O Senhor está dizendo: eu sei bem o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. E é um pensamento de paz e não de mal. É um pensamento de futuro. É um pensamento de esperança. Creia em mim, e você verá a minha glória. Queridos, o caminho do sofrimento também revela a glória do Senhor, querido. O caminho do sofrimento faz parte dos planos de Deus para que nós tenhamos um futuro e uma esperança verdadeira, Senhor. E eu te convido a ficar de pé nessa noite, querido. Eu quero que vocês orem por mim. Quero que a igreja ore por mim. Eu quero chamar o pastor desta igreja para que ore por mim. Eu quero que os irmãos recebam o meu pedido de perdão, queridos. E eu quero que os irmãos creiam que Deus é capaz de transformar um homem como eu, queridos. Eu quero que você creia nessa noite que Deus é capaz de fazer uma nova criatura através da minha vida. E eu quero que você acredite nisso, querido. E eu quero que você ande comigo. E eu quero que você não sinta mais o cheiro de morte, mas eu quero que você sinta o cheiro de vida através da minha vida. Amém, querido? Vamos orar. Bom, faz uns 10 anos, que a gente está junto, André. Eu já ouvi você pregando quase todos os meses, A gente divide o púlpito. E tem sido uma honra dividir o púlpito com o André aqui durante esses 10 anos. Bom, se eu não estou enganado, foi a primeira vez que eu vi ele chorando. Essa semana estava agendado eu conversar com o André. Vinha com maçarico, com pé de cabra. E se conseguir abrir algumas coisas no coração dele, para a gente ressignificar, realinhar o ministério. E é muito bom saber que Deus ele tem agido nesse lugar. Obrigado, meu amigo, por compartilhar seu coração com a gente. Obrigado por se abrir. Queria muito que depois do culto, os jovens dessa igreja, principalmente aqueles que têm sentido esse cheiro aí do André, desse um abraço forte nele. Daqui para frente vai ser diferente, cara. Eu acho que mensagens mais significativas são essas, que a gente consegue ler a pessoa aqui na frente e não as páginas da Bíblia. Deus seja louvado. Deus seja louvado nesse dia. Vamos orar? Que saia muita vida hoje à noite desse lugar. Essa igreja, irmãos, tem 2 pastores, tá? Essa igreja tem 2 pastores, amém? Essa igreja não tem o pastor Clédson. André é pastor de vocês também. E é muito bom ouvi-lo. Muito bom ouvi-lo. E vocês são privilegiados, tá? Por ter um cara como assim, pastor de vocês. Oremos. Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por essa noite agendada pelo Senhor e pelo mover do Teu Espírito nesse lugar. Obrigado por essa mensagem vista, lida, ouvida e enxugada. Obrigado por esta mensagem que é mais audível impossível. Bendito seja o Senhor que transforma corações com o poder da ressurreição, com o poder da vida. E tenho certeza, Deus, que o testemunho do pastor André, tenho certeza que esse pedido de perdão desse lugar marcará a história dessa igreja, fará com que vida seja exalada mais e mais e mais e mais e mais nesse lugar.
Te peço, Senhor, que irmãos e irmãs que têm histórias longas também, não virem essas páginas, mas que encontrem um Deus que não estava no dia da morte, porque estava esperando que esse dia chegasse, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Pai, em nome de Jesus, retire vidas dos túmulos hoje à noite. Que pessoas que estão exalando mal, cheirando mal e sabem disso, que não está influenciando seus lares, mas contaminando seus lares, que hoje haja cura da parte do Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, que não opera a ressurreição, o Senhor que não age a vida, mas o Senhor que é a ressurreição e que é a vida, opere poderosamente nos corações hoje à noite. Que haja vida, Senhor, e que a gente volte para os nossos lares, reencontre a semana que está iniciando, exalando vida por onde andar, porque a pedra foi removida e saiu uma pessoa agora ressuscitada desse lugar para a glória do nome do Senhor. Que as pessoas creiam que o Senhor é real, que o Senhor é vivo, por causa desse novo cheiro que exalará das nossas vidas a partir de hoje. Não pelo testemunho do pastor André, mas pelo testemunho da tua palavra, do teu poder e desta visita através do teu servo, através de Lázaro, através de mim, através de todos nós, que antes mortos e sepultados, hoje vivos e exalando bom perfume de Cristo por onde nós andamos. Bendito seja o Senhor, hoje e para todos sempre.